Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, professor Viegas, professor Felipe Fraga e o tio Elton aí, professor Elton Dornelles. E a nossa convidada, professora Solange Carvalho. Tudo bom, professora? Vice-presidente do CEPERS, né? Vamos colocar aqui então o primeiro tópico, né? Eu não sei, vou passar para o Felipe aí falar as palavras iniciais aí, Felipe. Dale, Filipão. Agradecer a presença da colega aí para a gente ter então uma boa conversa, principalmente nesse momento em que as escolas estão ou retornando presencialmente ou se preparando para retornar presencialmente aí, né? Obrigados que estamos de retornar, né, mesmo sabendo que, por mais que se estabeleçam protocolos de segurança dentro das escolas, nunca será um retorno totalmente seguro, né? Então, vai ser uma boa conversa que a gente vai ter sobre isso e até para ajudar a esclarecer colegas como eu, que estou como diretor no momento aí de que forma a gente pode nos proteger retornando ou mesmo resistindo a esse retorno presencial. Então, bem-vindo a colega. Sou o único bom moço dessa live aqui. Não sei não. Então tá, o título da nossa live é Volta às aulas presenciais em um momento de alto risco, como evitar, né? Não sei. Fala, tio Elton. Opa, é um grande prazer receber a professora Solange aí para a gente conversar, né? Para bater um papo, para conhecer a realidade aí, que nem falou o Felipe, do sindicato, mais assim, mais de perto, né? Mais de perto, para a gente saber também essa questão. Nós vivemos uma crise do sindicalismo, né, atualmente aí no Brasil e talvez no mundo aí por causa desse novo contexto aí da economia capitalista, né? E, enfim, assim, como é que a gente enfrenta essa situação aí de a gente estar numa pandemia? E eu fico extremamente preocupado mesmo, eu, claro, e meus colegas, porque é uma situação gravíssima, seríssima, né? E parece que o nosso governador não quer nem saber se é ou não é, né? O judiciário também está lavando as mãos, que nem Pilatos, né? Eu falo com meus alunos aí na aula online, na filosofia eu procurei trabalhar essa questão do valor da vida, né? Do valor da vida, né? Parece que se perdeu essa coisa, assim, as pessoas parecem que perderam o valor da vida, não sei, ficou uma coisa muito estranha. Mas enfim, é isso, é um grande prazer tê-la aqui. Eu agradeço o convite, né? Representando aqui o CEPERS Sindicato. Sei que vocês sempre fazem umas conversas muito importantes, muito inteligentes, também com uma certa alegria, né? Uma certa descontração. E o que a gente está precisando bastante também no momento em que a gente está vivendo. Vamos ver se eu posso contribuir com alguma coisa. Estou aqui para isso. Vamos para o primeiro tópico e já vai dizer, Nelton. Sou eu de novo. Uau, eu de novo? Caramba! Eu de novo! Eu de novo! Construção da luta da categoria pelo CEPERS. Tio Elton. Vamos lá. Eu até estava olhando meu lenço aqui. Tu gostou do meu lenço, né? Roubou a E-Sharp da colega Águida, né? Tanto ele falou que... É da ex-esposa, sabia? Ela esqueceu aqui e eu usei. Mas enfim, vamos lá. Tanto dizer que eu virei homossexual, né? A construção da luta pela categoria pelo CEPERS. Essa é uma pergunta vital para mim, assim, né? Porque a gente que está no chão da escola, a gente que vive isso, sente isso na pele, né, essa situação, a gente fica se perguntando, porque eu acho ainda que o CEPERS peca ainda com essa questão da comunicação. A comunicação efetiva, né, é um sindicato, né? Então, assim, como é que é a construção dessa luta? Como é que o sindicato faz, né, com as diversas instâncias aí para chegar na escola, para chegar nos professores, para que o professor possa saber, tá conjuntamente sabendo o que o sindicato está fazendo, o que está acontecendo, para enfrentar essa situação, né? Eu te digo de antemão assim que eu sinto um distanciamento que eu queria entender por quê, assim, no sentido de que se aproximasse mais, né? Sindicato e categoria. A gente que é lá do chão da escola e que a gente faz movimento e que a gente se envolve com as questões, a gente sofre muita crítica
Sofre crítica por causa do sindicato, sofre crítica porque é sócio, é chamado de, sei lá, de esquerdista e essa coisa toda aí, né? E, assim, há também um olhar, assim, de como se o sindicato fosse uma coisa nefasta, ruim, né? E aí a gente fica pensando, tudo bem, a gente fala o seguinte, ó, quem construiu essa imagem aí do sindicato atualmente é a mídia, né? A mídia formal, a mídia predominante. Mas a gente também não é tão inocente assim, tão, né, que a gente não perceba isso. E parece que as pessoas não percebem. Hoje eu entendo melhor, em princípio, assim, por que as pessoas não percebem. Mas, assim, eu queria saber como é que o sindicato constrói essa situação do envolvimento da categoria, né, nessas lutas. Já posso responder? Claro. As pessoas, olha, as pessoas, até mesmo algumas pessoas da base, têm uma ideia errada de como funciona o CEPERS. Como eu faço parte da direção central. O que é a direção central? Ela é basicamente uma direção executiva. Tá? Então, nós temos 42 núcleos. Como é que funciona? Tem os representantes de escola, cada escola deveria eleger o seu representante. Esse representante deve participar, no mínimo, uma vez por mês, dos núcleos, do conselho dos núcleos, e levar, por exemplo, eu não sei qual é a escola do Elton, não sei qual é a cidade. Feijó, Zona Norte, Porto Alegre. José Feijó. Então, digamos que o Elton seja representante da escola dele. Uma vez por mês, o núcleo, ou 38 ou 39, aonde a escola dele pertence, tem que fazer conselho. Aí, ele e os representantes das escolas daquele núcleo vão para lá para debater junto à direção eleita do núcleo e trazer as propostas, trazer os problemas. Em Porto Alegre, o pessoal às vezes confunde um pouco qual é a função da direção central e qual é a função das direções de núcleo. Se o núcleo 38, 39 não visitarem as escolas, quem está falhando são os diretores de núcleo. Porque eles têm 9 pessoas, eles podem criar comissões e visitar as escolas e reunir com esses representantes de escola. Se o núcleo 38 não tiver representação em todas as escolas, ele acaba fazendo um papel de apenas, ou se ele for oposição, ele faz um papel de franco atirador contra a direção central ou contra outros núcleos que não sejam do seu viés sindical. Isso é uma atitude que não constrói. Isso é uma atitude de destruição, de competição. Aí o que acontece? Lá na escola do Elton, não tem o retorno do que foi debatido no conselho do núcleo. O Elton foi lá, se foi debatido propostas, foi trazido o que foi deliberado em outros conselhos, o Elton leva para a base. É uma via de mão dupla. Ele traz quais são os problemas, o núcleo tem que resolver, aquilo que for além do núcleo, ele pode encaminhar para a direção central, para o conselho geral. Tá? Então é assim, representantes de escola, conselho de núcleo, direção de núcleo, e depois, uma vez por mês, temos estatutariamente o Conselho Geral, onde participam todos os diretores de núcleo, a direção central e também os conselheiros 1 por 1000, que agora vai ter eleição, depois dessa eleição tem uma para escolher a cada 1000 sócios, representantes 1 por 1000. Nesse Conselho Geral estadual, se analisa as propostas que vêm dos 42 núcleos para se traçar as estratégias. E aí, a direção central é uma direção executiva. Ela tem o papel administrativo e tal, que concerne a ela, mas ela é uma direção executiva. Ela tem que executar, assim como as direções de núcleo. O que acontece muitas vezes, eu sou de Caxias, e quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui visitar algumas escolas, e alguém me disse assim, a primeira vez que o CEPERS vem aqui, mas os 15 da direção central, eles não devem suprir todo o papel dos núcleos, até porque se torna impossível, né? Se torna impossível. Só que aí em Porto Alegre o pessoal confunde muito, eles acham que o CEPERS é aqueles 15 da direção central. Se o núcleo fizer um ótimo trabalho, eles reconhecem que é um ótimo trabalho do núcleo e aí respinga. Agora, se o núcleo não fizer, e eu não estou escudando aqui, dizendo que a gente é maravilhoso, que faz um trabalho maravilhoso, estou dizendo como funciona. Tá? Então eu fui visitar algumas escolas,
Uma prof me disse, eu trabalho aqui há 20 e poucos anos, nunca veio ninguém do CEPERS aqui. Eu fiquei sem graça, né? Eu disse, é que eu estou chegando agora, eu estou conhecendo a cidade e tal. Mas esse não é o meu papel fundamental. Então, quantas gestões de núcleos passaram que ninguém foi até a escola? Bom, será que a colega está mentindo? Acho que não, né? Ela falou tão... E eu fiquei surpresa, que aqui em Caxias a gente teve várias gestões diferentes, umas mais, outras menos atuantes. Tem a realidade, a cultura de cada local que é diferenciado, mas todo mundo sempre tem uma visita periódica do sindicato nas escolas, até mesmo nos municípios, aqui Antônio Prado, Nova Petrópolis. Eu lembro quando eu era conselheiro 1 por mil, eu pegava o meu Gol Bolinha e descia lá para Antônio Prado. Se alguém de vocês já foi, né, na Serra do Rio das Antas, eu descia sozinha, ia lá visitar escolas. Eu achava que todo mundo fazia isso, entendeu? Porque é assim que eu entendia. Só que nem todos os núcleos fazem isso. E aí é mais fácil destruir do que construir, né? Então, Ô, professora, deixa eu interromper só um pouquinho, só para não ficar no monólogo. Assim, eu tô há 22 anos no Feijó, e assim, raramente apareceu, em época de eleição aparece bastante gente. Eu vou te ser bem sincero, vai tanta gente que eu não sei se é da direção, se não é, mas em época de eleição aparece bastante. Se fosse agora, época de eleição, com certeza quase todo dia aparecer gente lá na escola. Mas em outras épocas, é bem o que a senhora está falando aí, não via, né, a acontecer de aparecer pessoas na escola para falar, né? Então, eu não sei por que eu, né, não faço parte do CEPERS, mas assim, eu queria entender por que acontece isso, né? Não, e aí assim, está dando uma justificativa aí. Mas tem dois aspectos que a gente tem que ver. Primeiro, que a política maior do sindicato é construída pela direção, né? Pela direção. Se não está funcionando, deixa eu só... Não é assim. Não, deixa eu só terminar. É assim. Tá, deixa eu terminar a fala. Na tua pergunta inicial, tu já me tacou um monte de pedra, você pesa, que é a política. Eu expliquei como funcionam. Não, eu entendi. Conselhos. Eu entendi. Eu estou dizendo assim, que nem a senhora falou, tem escola que diz que faz não sei quantos anos que ninguém visita. Tá, então tem que reformular essa política, entende? Essa política não está funcionando. E hoje nós temos as mídias sociais, que é um poderoso papel. Nós tivemos ali, logo no começo da pandemia, com a questão de usar as novas mídias, mais de 600 pessoas, e era um papel que, a princípio, nós achamos que tinha que fazer o CEPERS, não nós. Né? Então, eu acho que o CEPERS, assim, eu entendi o que tu falou, que é o funcionamento, mas não está funcionando há tantos anos e não se muda, não se discute, não se critica essa proposta, né? E outra coisa, assim, eu sou crítico, já falei, eu acho que você deve saber, eu sou crítico à atual direção, mas nunca eu iria fazer algo para implodir o sindicato, porque eu sei que o sindicato é muito maior que uma direção. Vai passar não sei quantas direções e o sindicato vai estar lá. O que eu sempre digo nas escolas que eu trabalho é o seguinte: o sindicato é da categoria, né? E a categoria peca quando abre mão, isso aí não funciona, vou me desfiliar, não vou mais ser mais sócio. Aí eu acho que é um erro grotesco. Agora, se alguém faz essa crítica para destruir a direção, aí eu acho que é o fim do mundo, né? Não deve ser por aí. Por aí. Sim, Solange, pode falar. Não, nós temos... Olha, quando eu cheguei aqui na primeira gestão, nós tínhamos uma jornalista, Eu fiquei encarregada do departamento de comunicação junto com ela. Era eu e ela, às vezes eu revisando à noite a sineta, ajudando a montar texto, não sei o quê, e ainda sendo a vice-presidente, entendeu? Aí chegou numa deliberação o seguinte, não tem como funcionar assim. Só que quando nós entramos, o CPS tinha uma dívida de 1 milhão e pouco. Não tínhamos crédito, nada. Daí não dava nem para contratar. Demorou, a gente conseguiu fazer uma auditoria, conseguimos equilibrar as contas e também, vamos contratar uma equipe de jornalistas. Hoje, o Facebook do CEPERS, ele é muito elogiado. Ele é, assim, tem um time que saiu alguma coisa, está ali em cima da hora. O que não acontece é este formato que vocês têm de debates, que eu acho que é uma coisa que pode ser levada. Tem-se feito lives, também tem-se feito lives, né? Algumas são da CNTE, outras são programadas pelos departamentos. Eu mesma, ali em fevereiro, a gente fez lives sobre a questão de gênero, nós fizemos lives sobre a questão da saúde do trabalhador, nós fizemos lives sobre a questão da diversidade.
tu pode publicar o tempo inteiro, convidar o tempo inteiro, mas aí tu não tem tanto acesso. Mas, enfim, fica lá mostrando. Fizemos lives com os advogados, com a professora Helenir, explicando... Essas lives no YouTube, no canal do YouTube. Eles ficam no YouTube do CEPERS. É do Facebook. Mas a minha questão assim, onde é que passa a live? Passa na página do Facebook. Isso, e é replicado no YouTube. Se você procurar lá, eu acho interessante que as pessoas, mesmo quem são, alguns são sócios, eles não buscam, podiam divulgar, inclusive, replicar, inclusive, quando a gente convida, né? Eu até sou inscrito lá no canal, eu sou inscrito, eu acompanho, né, o canal lá do CEPERS, né? Até eu vou perguntar depois sobre o canal, né? Nós, no dia, eu lembro a última reunião da direção, que foi presencial, foi dia 10 de março de 2020. Nós terminamos de fechar, para dizer como é que funcionam essas visitas às bases, terminamos de fechar um planejamento que nós íamos visitar todo o estado. Aí a gente faz a ponte com os núcleos, todo o estado. Mas isso foi dia 10. E aí estourou a pandemia. Esses dias eu fui mexer nas minhas gavetas lá em Porto Alegre. Achei uma mensagem na minha gaveta lá do planejamento. Fiquei tão triste. Porque depois se passou o ano inteiro tentando explicar que não se perdeu todo o plano de carreira, explicar as lutas que a gente ia fazer, porque sindicato é luta na rua, né? Isso ficou muito prejudicado durante a pandemia. A gente teve que recorrer às nossas mídias, as mídias do CEPERS, né? Mas não é a mesma coisa. Tivemos alguns atos presenciais com todos os protocolos, mas isso não é a mesma coisa. Eu só, na hora que o Elton falou, uma coisa é a direção central, ela ter algumas diretrizes, mas ela não pode impor. O que decide o que deve ser executado é um conselho geral que reúne 130 pessoas. E esse conselho geral vai debater sobre a proposta apresentada pela direção e apresentar outras propostas. Nem sempre todas as propostas da direção são aprovadas, né? Quero dizer que é um sindicato muito democrático. Já participei de outros sindicatos que a direção decidia, tocava e ia fazer reunir a assembleia, entende? É bem diferente. Tem 3 jurídico do CEPERS e a distância do que a categoria precisa. Fala, Felipe. Solange, a gente nas escolas, estou atualmente como diretor de escola e já fui representante de escola durante muito tempo. Aí quando eu assumi a direção, eu achei que seria de melhor tom deixar que outro colega fosse representante, ainda que eu faça muito desse trabalho, né? E depois da greve de 2019, a gente perdeu alguns colegas associados dentro da escola. Eu saberia citar 3 que eu sei, eu até confirmei, porque como está acontecendo a eleição agora, a gente teve acesso às listas de sócios, né? E vi realmente aqueles que haviam se desfiliado, né? E uma das críticas que eles colocam muito é a questão jurídica, né? A gente tem que estar sempre explicando isso que tu colocastes mesmo, que o sindicato somos todos os professores, não é só a direção central, né? E o que eu coloco para eles quando eles perguntam sobre a questão jurídica, por que a gente perdeu, ou ainda correndo a questão do ponto que foi cortado em 2019, agora do retorno das aulas também, né? A resposta que eu sempre dou é de que o jurídico também é político, né? De que eles também pertencem a uma corrente política, geralmente, dentro do jurídico, eles também se posicionam a favor ou contrário ao governo do Estado. E eu queria saber a tua visão sobre isso, sobre esses 2 momentos pontuais do jurídico, assim, de a gente ter perdido na justiça, tanto a questão do ponto, que foi cortado da última vez, quanto agora com o retorno presencial que o judiciário, digamos assim, né, permitiu o retorno das aulas, não nos deu um ganho de causa nesse caso, assim. E qual é a tua visão de por que isso aconteceu, se o judiciário está sendo político nesse caso, ou tu tem uma outra visão relacionada com isso? Olha, acho que a gente está vendo até a nível de Brasil, né? Não existe ninguém neutro, e os poderes, infelizmente, também não são neutros. A gente está vendo o judiciário também se posicionando, muitas vezes, politicamente. Nós tivemos, há um tempo atrás, muito apoio do Ministério Público. E o que a gente viu agora, por exemplo, é o Ministério Público totalmente alinhado ao governo do Estado, inclusive entrando como parte da ação do governo do Estado, né? Até na entrevista de mediação, na audiência de mediação, o governo do Estado,
O Ministério Público estava lá tentando fazer mediação e foi questionado assim, mas como é que tu vai fazer mediação se tu entrou como parte? Vocês viram a reação que houve quando a juíza determinou que não podia abrir bandeira preta, né? Até na frente da casa dela houve pressão, houve carreata, alguns donos de escola levaram seus filhos, pressionaram. Aqui em Caxias, em todas as regiões do estado, tinham fóruns com carreatas em redor, pressionando. E eu não estou dizendo que o pessoal cede ou não à pressão, mas eu quero dizer que é muito difícil. É muito difícil. Nós estamos ali praticamente como isolados, mesmo nos juntando com uma associação de pais e mães pela democracia, que vocês viram aí, inclusive, alguns dizendo que o radialista que ofendeu, inclusive, a Helenir, dizendo que aquela associação, não sei o quê, tinha viés partidário, quer dizer, desmerecendo. Nós não ganhamos todas as ações, mas eu acho que temos que entender que isso não é incompetência da nossa assessoria jurídica. Assessoria jurídica, os advogados podem ter o seu lado. Sei que eles não são de extrema direita, mas eles são assessoria técnica. Eles nos assessoram tecnicamente. Eles dizem, olha, nós temos esta possibilidade, é bem remota, nós temos esta outra possibilidade, vocês da direção têm que escolher qual. E nós, da direção, temos que decidir qual o encaminhamento que eles têm que dar. Muitos outros sindicatos pedem orientação da nossa assessoria jurídica e ela é reconhecida como uma assessoria jurídica muito boa. Agora, foi no tempo da IEDA, não me lembro mais, teve uma outra vez que foi cortado o ponto. Nunca mais tinha sido cortado o ponto. Mas o tamanho da nossa greve foi tão poderosa, mas tão poderosa, que o governo Leite abriu mão desse recurso. Esse é o negócio seguinte, quero que corte o ponto. E nós estamos passando, nos últimos tempos aí, um retrocesso cada vez maior, e uma perseguição ao serviço público, um sucateamento do serviço público, uma perseguição aos sindicatos, e o CEPERS incomoda muito. Mesmo em tempo de pandemia, o CEPERS incomoda muito, tem muita força. Quando nós fizemos aquela greve, acabou que o judiciário disse que sim, que podia cortar o ponto. Porque, claro, né, gente, corta o ponto, nós temos um dos piores salários do Brasil. Corta o ponto, o que acontece? As pessoas na última assembleia não estavam, já estavam voltando. Não, a direção Epilega decidiu terminar a greve. Não, a direção, junto com o comando de greve, embora tenha divergências no comando de greve, tem a informação de um conselho de 42 núcleos. E daí tu pergunta para o cara lá do núcleo de Santiago, nós temos condição de seguir a greve, por exemplo? Ele diz, não, o pessoal está voltando segunda-feira. Aí tu faz uma consulta, tem 3, 4 sindicatos que querem seguir. Aí a direção tem que levar uma proposta responsável para a Assembleia, mesmo que não tenha acordo de greve, porque tem que preservar a entidade também, né? Porque se já foi cortado e os caras não recebem a gente, que acordo eles vão querer? Em vez de 59, tu vai ter 70, 80 dias de desconto. Então, as pessoas se sentem assim. Essa questão da situação do desconto de greve, ele ainda está sendo questionado judicialmente, nós recorremos. Tá? Assim como a questão da Previdência, que é o desconto dos aposentados. Nós recorremos, está lá no Supremo. Só que tudo é muito lento. E nós vivemos uma crise política, um governo totalmente genocida, né? O genocida só fazendo entrega, enquanto o Paulo Guedes vai entregando capital, o genocida vai fazendo bobagem, deixando morrer gente. Então, é um período muito complexo. Tá? Então, se a direção comete erros, sim. É feita por pessoas que estão ali no dia a dia tentando fazer o seu melhor. Agora, é bem difícil fazer o seu melhor estando numa pandemia, porque sindicato é de rua, é de visitar o estado, de mobilizar, de formar, de levar as informações. Eu vejo ali, tem um grupo no Facebook, o pessoal pergunta coisas que eu fico pensando, será que eles são sócios do sindicato? Será que o núcleo deles não informa? Será que eles entram em contato com o núcleo? Porque tem coisas que são bem básicas às vezes e o pessoal fica perguntando só naquele grupo. Eu às vezes respondo, mas depois eu fico pensando, mas eu vou ficar aqui respondendo o tempo inteiro, não sei o que, como é que do contra-cheque, eu tenho direito a essa licença, não tenho, porque os núcleos têm que fazer esse papel, o representante de escola tem que fazer esse papel. Só que nós estamos com as escolas fechadas, mas devem utilizar, Professora, devem utilizar as redes sociais.
quando teve a Neiva aqui, eu até sou o que menos posso falar realmente, porque eu não estou envolvido, né, com CPERS, nunca fui, o Felipe e o Elton são, né? Mas quando teve a Neiva aqui, eu perguntei para ela o que aconteceu aquela vez, e aquela vez não tinha pandemia, né? Era presencial, no Pepsi On Stage, aquele que foi decidido uma greve, final de greve, e muitas pessoas queriam que continuasse, inclusive eu lá na escola, pela primeira vez eu consegui convencer os meus colegas que o Feijó, eu sou da mesma escola do Elton, é uma escola que já por característica de não fazer greve, né, eu consegui convencer, foi um milagre, né, meus colegas a entrar na greve, e quando chegou sexta-feira, né, foi numa sexta, né, não me lembro bem que dia foi decidido, né, que encerraria a greve. E muitas pessoas naquela época, né, eu não estou dizendo que foi, né, até vou te perguntar, né, que foi a direção que quis que a greve terminasse, e teve muita gente que ficou descontente, até quebraram coisas na época, né, e teve uma briga lá e tal. O que aconteceu, então, aquela vez? Porque aquela vez não havia pandemia, né, a gente estava presencial, né? Como eu acabei de dizer, não é a direção que quer ou não continuar a greve, tá? O que acontece? Quando tu tem a informação no conselho que antecede a greve, que 30 núcleos, 39 núcleos, o pessoal vai voltar, essa informação é dada pelos diretores de núcleo e seus representantes de 1 por 1000. Eles falam isso no conselho, o conselho é gravado. Então, a gente tem que analisar os dados. Analisando esses dados, acontece o seguinte: aqueles que não vão continuar em greve, às vezes, muitas vezes, quase sempre, eles nem vêm para a Assembleia. Eles não vão para a Assembleia para dizer, eles já vão se preparando para ir para a escola. Tá? Quem quer continuar em greve, digamos que seja 4, 5 núcleos, o pessoal está ali motivado, o pessoal quer continuar. Esses vêm para a Assembleia. Tá? Claro, a Assembleia é soberana. Sim, a gente sabe disso, a Assembleia é soberana. Muitas vezes a direção tem que, vamos dizer, aceitar o que é decidido na Assembleia, mesmo sabendo que aquilo não vai prosperar, porque o que a Assembleia decidiu que é para continuar, pode-se ter uma ideia que muitas pessoas, daquelas que querem a greve, estão ali. E as outras já não vieram, entendeu? O Pepsi foi uma grande infelicidade. E eu quero assumir aqui publicamente. Nós estávamos lá era logo no começo da gestão. Nós estávamos... Nos informaram que o Gigantinho não dava para usar, não sei o que não dava para usar, e a gente estava lá para fazer aquela recepção para o Sartori, o ministro lá, que a gente fez aquela dança lá na Expo Inter e tal, lembro que deu uma repercussão, que o Sartori ficou muito bravo e tal. Quando a gente está chegando, se preparando, e a vigilância tudo cuidando, a tesoureira chegou para mim e disse: Solange, nós temos que decidir agora. A Helenir estava numa audiência. Temos que decidir agora. Tem tal lugar que é muito pequeno e tem o Pepsi on Stage. Eu nunca tinha nessa tal de Pepsi on Stage, muito menos ela, né? Mas eu disse, sim, mas aí cabe mais gente, tem condição? Ela disse, me falaram que cabe mais gente. Às vezes, decidir é muito difícil. Entre botar a Assembleia num lugar onde não ia caber todo mundo, segundo a informação que me passaram, tá? Que não tinha nem PPCI, eu digo, nossa, eu não vou colocar a categoria em risco. Ou botar nesse lugar com esse nome que ficou marcado para mim, assim, com extrema tristeza. Eu disse, não, autoriza fazer a Assembleia no Pepsi on Stage. Cara, quando eu cheguei lá, me deu uma depressão. Primeiro que a gente já tinha saído de um conselho bastante difícil, porque as pessoas, os representantes de núcleos que queriam fazer a greve, eles queriam nos convencer e a gente dizia, mas olha, não vai dar para continuar, não vai dar, vocês estão vendo que são só alguns núcleos radicalizados. Mas enfim, quando eu cheguei na Pepsi, eu olhei de que eu cheguei? Uma escuridão, um lugar assim, olha, nunca mais eu vou esquecer. Eu perguntei para ela, cara, me senti culpada. A recém tinha chegado na capital, recém tinha chegado na direção central. Eu disse, mas isso aqui é horrível. Além de estar muita gente, é escuro, é lúgubre, sabe? Foi horrível. Assim. E a gente já tinha recebido ameaças de violência física antes da Assembleia.
Então, a gente teve que colocar um gradil, uma segurança, porque nós recebemos muitas ameaças, inclusive não da categoria, não posso dizer, né? Até ameaças de morte a gente estava recebendo. A gente não fala tudo para a categoria que acontece, porque, poxa, tu vai encorajar os colegas a participarem do sindicato, quando tu vai dizer que está recebendo, inclusive, ameaça de morte, o cara diz, eu não quero participar desse negócio aí, né? É ameaça de morte. E lá houve uma grande divisão. Tá? Alguns colegas que não queriam a greve vieram nos falar que eles estavam sendo agredidos com bandeiradas, com cutuques, com empurrões, com assédio, daqueles que queriam continuar a greve. Lá dentro isso estava acontecendo. E o clima foi ficando tão insustentável e de repente veio um bombeiro, porque tinha gente lá de fora que queria entrar, empurrava. Teve gente que queria entrar, cuspiu nos funcionários do CPS, cuspi na cara dos funcionários do CPS. Vocês veem o nível de tensão que estava aquilo. E havia uma tensão tão grande no ar, e não tinha mais gente querendo entrar, que o bombeiro chegou lá e disse para o professor Elenir, não há mais condições de seguir a Assembleia por questões de segurança. Nós ficamos assim, e agora? O que a gente vai fazer? Sabe aquele minuto que tem que decidir o que fazer? E não é que a gente não queria. Aí foi preciso suspender, foi preciso terminar a Assembleia. Não tinha condições de segurança, estavam ocorrendo atos de violência lá dentro, e nós fomos informados pelos bombeiros que estavam lá que não tinha segurança para a vida das pessoas. Então, eu quero assumir aqui publicamente, eu não sabia onde era a Pepsi on Stage, tá? Acho que a tesoureira também não sabia, mas nós tínhamos 2 lugares. Um com PPCI, que era esse tal, e outro sem PPCI. Até hoje, eu nunca tinha falado isso. Nunca. Tá? Porque as pessoas acham que a gente só quis dar um golpe. Tantas vezes eu fui em escolas, principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, e o pessoal dizia, não vai esquecer a Pepsi on Stage, porque foi um golpe da direção. Sabe que tu tem que engolir até a vontade de chorar? Não é um golpe. Às vezes, tu tem que decidir. E tu não pode... E ninguém queria mais ouvir nada, as pessoas não queriam mais ouvir, já faziam as falas agredindo, gritando, ameaçando. Olha, passou bandeirada assim, cabo de bandeira dos olhos de um, da cabeça de outro. A gente está fazendo um trabalho que é doar a sua vida por uma causa, para militância. Eu, por exemplo, deixei minha família aqui em Caxias, marido e filho, e fiquei lá em Porto Alegre, indo e vindo. Eu não fazia... eu não estou fazendo mimimi, estou dizendo que é bastante difícil. Tu ser mulher, tu ser sindicalista, tu ser mãe, tu ser esposa, tu te doar para uma causa e as pessoas acharem que tu tá roubando, as pessoas acharem que tu é golpista. Olha, não é muito fácil, mas enfim, o Pepsi, esta foi a história. Sim. Se alguém tem culpa, assume o jogo. Eu sempre pergunto essa questão porque eu principalmente não esqueço, porque naquela época eu tinha conseguido uma coisa que fazia tempo que a gente não conseguia lá na escola, né? E eu fiquei na época, claro, eu não sabia os motivos, né, do que tinha acontecido, mas eu fiquei naquela época numa situação difícil, né? Porque eu tinha conseguido convencer os meus colegas e ali a coisa desmoronou. Então, dali para adiante ficou bem mais difícil, né? Porque aí o pessoal nem queria escutar falar, né? E a gente viu também, talvez, se pesquisasse na internet, se pesquisar hoje na internet sobre aquele dia, tem fotos até hoje, né, das agressões, de cadeira voando, mesa voando e tal, né? Fala, Elton. Não, essa questão aí que eu... Depois eu tenho a pergunta do Sérgio, tá, Elton, ali, do mestre, tá? Uma da questão, assim, o jurídico se perde à distância ali do que eu gostaria, do que a categoria precisa, significa, assim, eu assisti algumas lives dos advogados falando, né? Mas, assim, eu acho que o que eu penso em dizer com isso é no sentido de que esse momento também seja aproveitado da melhor maneira possível para mostrar para a categoria o que é um pouco do jurídico. Claro que não vai transformar todo mundo em advogado, não é isso, mas tem que transformar essa fala numa explicação, tem que chegar nos colegas para que todo mundo aí perceba, né, que a culpa não é do jurídico em princípio, né? Que daí entenda que é uma questão política maior aí da questão do judiciário. Se a gente não faz isso, aí as pessoas dizem, perdeu de novo esses advogados, não sei o quê. Então, eu acho que isso se peca, né? Por isso que eu disse, tem que ter uma política de comunicação, porque hoje todo mundo, entre aspas, mas assim, grande maioria das pessoas
vão para a mídia social, entendeu? Tem até instituições religiosas que tem rádio e TV web, faz debate, né? E as pessoas estão assistindo, tá fazendo, até a pessoa está dentro de casa, bota ali o celular ou notebook, está fazendo as coisas, está escutando. Eu acho que isso falta para o sindicato, essa comunicação, que daí a pessoa coloca aquilo no seu cotidiano. Hoje vai ter, os advogados vão explicar, mas não que seja uma coisa esporádica, tem que ter uma sistemática, né, dessa relação do jurídico com a categoria. Porque o jurídico existe para a categoria, né? Não sei. Vou colocar a pergunta aí do... Pergunta do Pode Sérgio. falar, O Sérgio lá de Tramandalá? Sim. É o Sérgio, né, de Tramandalá. É o mestre dos magos, faz o outro quadro comigo na quarta-feira. Eu sou o mestre dos magos. Sim. O mestre está perguntando, o fato do governo ter tirado 2 meses de salários não mudou a garra dos associados do sindicato, inclusive para lutar para não voltar antes da vacina? Essa é a questão do óbvio mestre. Que sim, né? Ô Sérgio, é claro que sim, né? Tu que é um cara que está sempre na luta deve ter sentido esse baque, né? Deve ter sentido esse baque. Pensa bem, né? O meu filho é funcionário de escola aqui em Caxias, ganha R$1.000 e poucos. Ele fez a greve. Ele teve desconto o tempo inteiro. Quer dizer, mesmo que se eu não soubesse nada disso, era só olhar para o meu filho e saber que ele quase entrou em depressão, né? Então, a categoria empobrecida fez uma luta bonita. E aí foi atacada pelo governo Leite, foi atacada pelo judiciário. Isso dá um medo, porque as pessoas agora que estavam tentando se recuperar dos descontos. O governo também faz cada coisa, não queria usar o termo que eu ia usar aqui, paga vale transporte para depois estornar, né? Paga vale transporte quando é teletrabalho. E daí nos dizem, eu quero meu vale transporte de volta, o sindicato não faz nada. Infelizmente, o governo não negocia. E a lei diz que o vale transporte é para te transportar quando tu vai trabalhar. Se tu está em teletrabalho, a lei garante que o governo não precisa pagar. O que o governo faz? Ele paga, depois paga 1 mês, 2, e depois faz o estorno tudo uma vez. Esse governo é um absurdo, um massacre. Tinha que ter o vale internet, então, para substituir, né? Mas professor? Isso já está na nossa vale internet. Vale internet, pagar a luz. Isso. Quando nós fomos ao governo do estado, ainda era o Faisal, exigir que tivesse computadores e internet foi mais ou menos assim lá em maio do ano passado. Os Chromebooks chegaram em dezembro, né? Eu vi colegas que estavam recebendo. Nós recebemos Chromebooks semana final da, né, o Elton, no Feijó, foi não, foi segunda-feira passada, né? Não, mas então, eles começaram a entregar os Chromebooks assim, novembro, alguns, dezembro. Aí, porque o sindicato não faz? O sindicato já tinha ido uma reunião exigido em maio, 2 meses depois da pandemia. Pressionamos, mandamos outras cartas, tinha que fazer autoagenda, porque se a gente marcasse a audiência, não nos recebiam. Ou recebiam para dizer, não. E eu acho incrível que as pessoas pensam que a gente acredita no governo Leite. A oposição faz um discurso que nós somos de negociar, que nós acreditamos. A gente não acredita nesses governos, que são liberais, que são privatistas, mas eles são governos. Nós temos diversas formas de fazer a luta. Aqui, toda a luta que for possível de fazer, se faz. Né? Começo da pandemia, tu vai chamar os colegas para a rua para pressionar? Não, então quem tem que ir lá é a direção, tentar uma audiência. Isso não quer dizer que eu acredite na Secretaria de Educação, mas eu tenho que me reunir com eles, pressionar eles, já que eu não posso botar um monte de gente na frente da SEDUC, né? Então, isso foi um peso muito grande, foi um corte muito grande, é um corte salarial, é um corte emocional. Quer dizer, além dos descontos, nós tivemos a pandemia e isso foi se juntando. Eu conheço gente que se endividou ainda mais, porque teve que comprar um computador, pagando sua internet, né? Nós já colocamos o governo, daí veio a Assembleia Legislativa e disse que oferecia chips para telefone. Sim, mas tem que oferecer chip, tem que dar telefone, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Quer dizer, tem que dar as condições. Não adianta que nem agora estão votando lá falta votar no Senado que a educação é essencial. A educação deve ser uma prioridade. Eles querem votar que é essencial só para que a gente não possa fazer greve, que seja proibido de fazer greve. Agora, se for prioridade mesmo, tu tem que ter um grande investimento. O governo vetou, por exemplo, a internet para professores e funcionários nas escolas, do programa Escola Conectada.
é importante que a nossa categoria veja, parece assim que nós somos inimigos. É mais fácil atacar quem está mais próximo. Tem que ter uma leitura da conjuntura que a gente está vivendo, um governo que faz enormes cortes no investimento e dá aumento para os militares, um governo que compra milhares de cloroquina e não faz investimento na compra de vacinas, um governo que encaminha aí a redução dos direitos através das reformas e tende a piorar ainda. Agora, não sei o que vai piorar mais antes, se é o governo Bolsonaro com a CPI, né, ou eles vão continuar nessa entrega. E, às vezes, a categoria não faz a leitura disso. Não quero dizer que é uma culpa, eu quero dizer que a categoria está trabalhando muito. Nós recebemos denúncia, nós colocamos, só pode trabalhar dentro das tuas 20 horas, ou das tuas 40 horas. Eu sei que eu trazia trabalho para casa, corrigia, a gente sempre trabalha mais. Mas não pode aceitar de fazer sobrecarga de trabalho, não pode. Mas há um assédio muito grande da SEDUC, das coordenadorias, algumas direções também assediam, e lá na ponta quem sofre é o colega professor. E o colega funcionário, que muitas vezes foi chamado durante a pandemia, a minha cunhada é funcionária, ela faz serviço de limpeza na escola. Ela diz, Solange, eu preciso ir, bandeira vermelha, limpar uma escola de 2, 3 pisos, a escola fechada. Eu digo, tu não precisa ir, diz que não vai. Mas nem todo mundo se encoraja de fazer isso. E principalmente quem tem contrato, tem muito medo. Então, tem direções que chamam para limpar a escola fechada durante meses. Uma vez por semana tem que ir lá limpar a escola, limpar tudo. Cara, olha, a gente está vivendo um massacre. É um massacre da educação e dos educadores. O próximo item aqui é sobre os partidos políticos, né? Eu que assim estava mais por fora aí, eu tenho feito as entrevistas e já entrevistei bastante gente do CEPERS e pessoas que são da oposição, né? E eu percebi assim uma coisa que eu não tinha me dado conta, assim, como tem alas políticas, né, dentro do CEPERS, né? Será que isso assim não é isso que talvez divida um pouco os sindicalistas, a categoria em si, né? De ter tantas vertentes políticas. Claro, eu acho que só não tem da direita, né? Não sei, pelo que eu notei, da direita não tem, né? Mas assim, será que isso não divide mais ainda, né? Agora, por exemplo, agora está a época de eleição, eu vejo que a coisa vai ficar mais acirrada ainda, né? Será que assim não fica o CEPERS não fica muito refém dos partidos políticos? Aliás, só para complementar, deixa eu colocar uma coisa assim. Os professores nas escolas comentam muito isso, né? De que o PT domina a direção do CEPERS, né? E que o partido, quer dizer, que o sindicato fica à mercê dos interesses partidários, né? Isso é uma coisa muito forte na categoria, né? E, enfim, por isso que eu repito, né? Não tem uma política de comunicação para conversar com a categoria, a gente fica com essas visões ainda. A sociedade é composta de pessoas que têm partido político e pessoas que não têm partido político. Em qualquer lugar que a gente for, existem pessoas que têm posicionamento partidário e existem pessoas que não têm posicionamento partidário. Quando alguém se associa no sindicato, não tem na ficha, seja agora que é virtual, que a gente modernizou, inclusive, né? Parabéns para nós, viu, Elton? A gente modernizou, pode se associar online, tá? Que antes precisava preencher uma ficha, precisava ter o contra-cheque. A gente brigou 2 anos dizendo, nós queremos, é preciso facilitar para o sócio querer se associar, papapá, tá? Conseguimos. Com todo o avanço da tecnologia, às vezes uma burocracia que um código não tem na Secretaria da Fazenda leva 1 ano para conseguir reverter. Mas, enfim, quando preenche a ficha, não está escrito lá, você é filiado a um partido político. A gente não pergunta isso. O CEPERS tem cerca de 82 mil sócios. Os 40 e poucos mil são aposentados. São das mais variadas vertentes. Tem gente que não é filiado a partido político, tem gente que é filiado, tem gente que é vereador, entendeu? Concorreu, tem de tudo. Qual é a função do sindicato? O sindicato tem uma função que é lutar pela questão econômica e dos direitos, de condições de trabalho da categoria. Isso serve para todas as matizes, porque é para todos os sócios. Muitas vezes tu tem debates acalorados dentro da mesma direção, onde algumas pessoas entendem que o sindicato tem que ir além disso.
Tá? Eu entendo que o sindicato tem que participar das lutas gerais, das greves gerais. Fomos a Brasília para lutar contra a reforma trabalhista, contra a terceirização. Então, essas são lutas gerais. Às vezes a categoria não interpreta isso como sendo importante. Aí eles dizem, olha, foram fazer política. Exatamente, vamos fazer política sindical. Se os deputados federais ou senadores vão votar alguma coisa que vai prejudicar a categoria ou vai prejudicar a sociedade, nós entendemos que é importante fazer esta política. Lamentavelmente, os deputados e senadores da direita são aqueles que votam contra nós. Aí, quando a gente está lá conversando com alguns que votam favorável da esquerda, pode não ser do meu partido, porque eu tenho um partido. Eu posso estar conversando com alguém até do PSB, PDT, enfim, qualquer um, né, do PT. Não quer dizer que eu estou atrelada, eu estou conversando, vendo quais são as possibilidades da gente conseguir impedir essa derrota e tal e tal. A categoria precisa muita formação política, não é partidária, precisa muita formação política para entender que além da gente lutar pelo nosso salário, porque quando os deputados vão votar para não ter reajuste do piso do magistério, nós temos que pressionar esses deputados. Tá? Porque senão vai parecer o sindicato não conseguiu nada porque ele não fez nada, porque o sindicato é fraco, porque não teve o piso do magistério. Não, porque nós temos deputados, na sua maioria, que votam contra isso. Eu não digo para as pessoas, tu vota nesse. Eu, como vice-presidente do sindicato, não digo, tu vota nesse. Agora, eu, Solange, cidadã, eu me resguardo o direito de fazer campanha política para aqueles que eu entendo que são os candidatos que poderão se tornar deputados, senadores, enfim, que vão ajudar na luta contra a retirada dos direitos. Então, dentro do sindicato, existem pessoas que são filiadas a partidos políticos nas direções de núcleo, na direção central, e existem pessoas que não são filiadas a partidos políticos. O problema não é tu ser filiado a partido político. O problema é que existe luta de classes em todos os espaços. Além de ser uma questão de luta de classes, há uma luta de concepção sindical. Tem gente, como eu disse, que acha que o sindicato tem que fazer o papel de partido. Ele tem que ir além das suas instâncias. E, às vezes, há um debate acalorado. E, às vezes, o que passa para fora é porque tu não é daquele partido. Às vezes, dentro do mesmo partido, as pessoas têm opiniões diferentes e é preciso que haja um debate. Agora, é preciso muita formação para entender. Na escola tem luta de classes. Na escola a gente tem pessoas de direita. Na escola a gente tem pessoas de esquerda. Na escola a gente tem pessoas que acham que não são nem de direita nem de esquerda, não são filiadas e acham que são ótimo não ter nenhum posicionamento político, quando neutro também é. O Elton acha que eu não sou de esquerda, mas eu nunca voto em ninguém da direita. Eu, como professor, acho que todo mundo tem que votar, né? Eu voto na esquerda sempre. Ele vive dizendo aqui, ao vivo, que eu não sou de esquerda. Eu Vai sempre voto voto ponto. na esquerda, Elton. Então eu não se mereço isso. Vai para outro ponto. É. Eu acho que tu é de Então- esquerda, viu? Pelo menos é o que tu me Vai passa, para outro né? ponto. Eu sempre voto na esquerda, mas ele vive dizendo que eu vivo, porque eu sou o único aqui que não vota na esquerda. Mas aqui, vamos para o item 5. Sindicato proativo reativo. Elton, Não, tu que assim, fez esse tópico aí, Elton? Explica aí. Sou eu de novo? Pelo amor de Deus. Não, esse ponto para mim é incrível. Assim, eu vejo, assim, a gente sabe que o sindicalismo está em crise, né? Para responder à demanda que a atual estrutura do capital impõe. Mas, assim, uma das coisas que nós não podemos ser é que eu acho que o sindicato é muito reativo, ele reage àquilo que está acontecendo, né? Semana passada nós tivemos uma live, eu elogiei aqui o meu colega Felipe, diretor, porque eu acho que ele é um excelente diretor, não trabalhei com ele, mas eu acho que seja. Pelo que eu vejo, ele está sempre à frente dos problemas. Ele faz uma análise com a equipe dele e ali chega, olha, nós precisamos enfrentar tal problema, ele já vai reagir. Eu não vejo o sindicato fazendo isso, entendeu? Eu não vejo o sindicato se antecipando as coisas. Por exemplo, o sindicato não tem uma política de comunicação. E eu não vejo nenhuma ação nesse sentido. Entende? A questão do jurídico que a gente falou aqui também, a questão de por que a categoria não se aproxima mais do sindicato, né? E claro que antes a gente até podia dizer, por exemplo, quando era época de jornal e tudo mais, mas agora a gente tem as mídias sociais, né? E nós aqui, que somos só um canal aqui de discutir questões
o magistério, a gente sempre tem uma audiência que a gente até fica assustado. Nossa, quanta gente está assistindo. Porque, então, eu acho assim que o sindicato tem que ser proativo, ele tem que propor, e aí eu vou para a direção. Quem propõe, em última análise, é a direção. E a direção vai colocar isso para a categoria. Claro que tem que passar pelas instâncias, mas se a categoria concorda com a proposta que a direção está colocando, é pressão em cima das instâncias, entende? Então, por isso que a gente fala a questão do distanciamento da categoria com o professor, o funcionário, é que gera, em última análise, vamos falar o seguinte, assim, vou ir para um ponto mais polêmico. O PT, na década de 80, eu fui filiado ao PT, ele se constituiu como partido na base, ele foi para as vilas, aqui em Porto Alegre era incrível, todo o Rio Grande do Sul, né? O PT fez uma coisa que nenhum partido fazia, foi para dentro do movimento. Depois da década de 90, que o PT começou a se eleger, ele abandonou, e eu era filiado na época, abandonou a base. Aí quando deu essa crise lá agora, que impediram a Dilma e tudo mais, e prenderam o Lula, o PT precisava da base, e não teve a base. Porque ele abandonou a base, entendeu? Então, assim, abandonar é isso, entende? Na época, eu me lembro que a gente discutia dentro do partido formação para a nossa categoria, né? Não houve, simplesmente se abandonou a categoria, entendeu? Então, assim, eu acho que o sindicato peca e muito não ter uma postura proativa e ir na frente dos problemas, já propor soluções, né, para a categoria. Eu acho que a direção não está cometendo nenhum pecado em ter contato direto com a categoria pelas mídias sociais. Não comete nada, não está fazendo nada de errado, está colocando o que está fazendo, o que está propondo, o que propõe. E aí, claro, vai respeitar as instâncias, mas tem o apoio da base. A base está ouvindo, está sabendo que a direção está querendo fazer e vai dizer, nós queremos isso. Então, eu acho assim, eu te coloco essa questão, né? Por que o sindicato é tão reativo e não é proativo? E talvez, Solange, só complementando o que o Elton está perguntando, assim, nessa questão do proativo, também eu hoje, como diretor de escola, me fez falta, eu sei que faz falta para os colegas diretores, porque nessa questão de formação mesmo política dos nossos colegas, os diretores, assim, chega a me dar calafrios, assim, quando eu estou em grupo de diretores, em reuniões, assim, porque eles realmente não têm formação política nenhuma e muitas vezes eles fazem o trabalho de patrão, o trabalho de governo, por falta disso, né? E, por exemplo, as CREs é que dão a formação para os diretores, formação de gestão e tudo. Até faz muito tempo que não tem essa formação, até por causa talvez até o sindicato... Eu sei que não é o trabalho do sindicato em si, né? Mas de aproveitar a experiência. Nós temos colegas aposentados que foram direção de escola e tudo, de daqui a pouco se oferecer cursos de gestão mesmo e para se trazer uma proximidade, né? Porque quando a CRE ameaça um diretor, e isso acontece bastante, o diretor às vezes não sabe para onde correr. Se ele não é sindicalizado, ele não vai querer correr para o sindicato porque ele não é sindicalizado, né? E daí o suporte jurídico que ele tem é dentro da CRE, que é exatamente aquela que está forçando ele a fazer alguma coisa, muitas vezes até legal, né? Então eu acho que já foi discutido dentro da direção mesmo, ou dos conselhos, né? Só para te entender, eu faço parte da diretoria do sindicato do 20º Núcleo, só que eu sou da diretoria ampliada, não faço parte dos 9, digamos assim, né? Agora eu estou concorrendo pelo 20º Núcleo para fazer parte dos 9, né? E a gente até está pensando nisso, de se fazer um curso voltado para os diretores da gestão, para eles saberem quando eles devem ou não, quando eles precisam ou não, né? E essa é uma ideia que, é claro, é plataforma agora, mas a gente pretende levar para quem for direção, de daqui a pouco se pensar um curso disso, né? E traria essa proximidade, principalmente com os diretores, que é o que eu acho que falta muito, e eu acho que vai de encontro ao que o Elton está perguntando, né? Vai ao encontro. Vamos por partes, então. Elton, eu estava olhando aqui, o Face do CPS tem 81 mil seguidores. Uhum. Acho que é um número significativo, né? E isso que é dos 2 últimos 3 anos, aí 2, 3 anos, que a gente tem, como eu disse para vocês, quando a gente conseguiu equilibrar as contas, formamos uma equipe de jornalismo, né? Nós temos mais jornalistas, não quando a gente entrou no primeiro mandato tinha 1, depois tinha 2, e eu que não sou jornalista, sou professora de história, ficava dando suporte ali e tentando fazer funcionar sem a gente ter grana. Então, 81 mil seguidores, a gente divulga
Na tua opinião, o sindicato é reativo. Na minha opinião, o sindicato é proativo. Respondendo ao Felipe, nós já fizemos reuniões, Felipe, com diretores de escola aqui. Claro que, olha, a partir da pandemia não é se escudar, mas quero dizer, nós já chamamos da Grande Porto Alegre, nós já chamamos do interior, com formação com o jurídico, para o pessoal saber. Tal. Nós chamamos de Porto Alegre, eu acho que vieram acho que uns 80 e poucos. Eu achei bastante até. Eu até achei bastante. Não houve uma continuidade desse trabalho, até porque nós chamamos depois para outra reunião, e aí os diretores diziam que eles tinham muito trabalho, que não sei o quê, que, sabe? Não se dispunham a vir. Então, não é só a gente que tem que... A gente propõe, mas às vezes não funciona. Não funciona, entendeu? Eu participei ali no salão do CPERS, né? E tinha todo esse povo. Depois não tinha mais, depois não vieram mais. E daí a gente fez uma, inclusive, com diretores do interior do estado. Olha, daí vieram poucos, entendeu? Vieram poucos. Porque mesmo que o núcleo indique, a gente custeie a passagem, vieram poucos. Então, depende da gente propor, a gente propõe. Nós já fizemos cursos de formação aqui da juventude, encontros de formação da juventude, já foram feitos dois das mulheres, da diversidade. Eu, do meu departamento, que passei a ser da diversidade, gênero e diversidade, a gente promoveu o encontro que reuniu cerca de 80 pessoas do estado inteiro para falar sobre a questão gay, lésbica, escola, como não funciona, a questão de gênero, violência. Olha, foi muito elogiado. Isso é formação. Esse é um sindicato proativo. Nós tivemos encontro de funcionários pelo estado inteiro, que reuniam cerca de 100 a 100 e poucos funcionários de escola. Reunia, às vezes, 2, 3 núcleos. Tivemos um encontro dos funcionários de escola, foi o último antes da pandemia, lá em Bento Gonçalves. Tinha quase 500 pessoas, onde se trouxe as pessoas da CNTE para falar sobre a carreira, os representantes dos funcionários sobre a carreira, sobre os direitos, sobre vários assuntos, sobre a questão da educação. Isso é um sindicato proativo, um sindicato que reúne 500 pessoas, só de funcionários. O sindicato que reuniu aposentados e faz parte desde a primeira gestão, aposentados do estado inteiro, fazendo plenárias, reunindo aposentados, atualizando, ouvindo o que os aposentados querem. Olha, nós queremos mais a questão da saúde, nós queremos a saúde mental. Eu participei de vários desses encontros. Depois foi feito também o encontro lá em Bento. O último não deu porque era para ser em abril, e daí nós estávamos em pandemia, não podíamos reunir 500 aposentados, né? Mas assim, os aposentados participam de forma da questão cultural. Nós temos livros escritos pelos aposentados com sugestão deles, entendeu? Olha, nós gostaríamos de escrever poemas. Interessante. Nós temos um livro de poemas escrito pelos aposentados. Claro que além dessa parte, digamos, lúdica, dessa parte mais cultural, tem a questão da formação também. E isso aconteceu em diversos departamentos, e nós tínhamos o projeto de fazer um estúdio no CPERS para fazer uma rádio web. Tudo já preparado, porque nós entendemos, eu vejo muito o Simpro de Minas Gerais, eu trouxe inclusive na época o projeto, eles têm os podcasts, eles têm os programas, são programas diários, né? É muito bom. Quando nós nos preparamos, entramos em greve lá contra o Sartori. Nós fizemos mais de 200 dias de greve nesse período todo. Então, no começo não tinha dinheiro. Quando nos preparamos, entramos em greve. O Sindicato Proativo é um sindicato que visitou em 2018, nós fizemos 20 mil quilômetros pelo estado. Nós visitamos escolas, conversando com os colegas, algumas plenárias. Eu participei de uma plenária em Erechim, onde além do advogado, porque eles gostam muito que tenha um advogado, entendeu? Sempre tem que ter advogado para fazer a exposição da reforma da Previdência, não sei o quê. A gente também fez exposições, falou mais de 300 colegas. Poxa, eu não sei se isso não sai para a categoria, para fora, eu não sei o que acontece, porque qual é o sindicato que faz 20 mil quilômetros com ônibus e carros, visitando o estado, fazendo plenárias? Essa de Erechim me emocionou muito, 300 pessoas, 300 colegas.
ouvindo como estava sendo proposta a reforma da Previdência. Se isso não é ser proativo, se não é um sindicato que prepara uma greve, né? Quando eu comecei, disseram, olha, a última gestão tinha poucas pessoas fazendo greve. Eu lembro muito bem da gestão antes da gente entrar. Era uma gestão catastrófica, que era só o vanguardismo. Eu fui numa assembleia que eu até fiquei com vergonha de entrar. Eu digo, vim de Caxias aqui, eu trabalho no estado, trabalho no município, tinha que fazer várias manobras para conseguir chegar lá, tinha poucas pessoas. O sindicato, uma gestão anterior, que eu estava na praça numa greve, vieram me dizer, olha, o governo Tarso ofereceu tanto por cento, mas nós não vamos querer. Eu disse, o quê? Eu estou aqui desde manhã, não vamos querer 20 e poucos por cento. Por que não? Ah, porque nós queremos mais, porque não aceitamos isso aqui, migalha. Olha, aquilo me deu um nó na garganta, ver a presidente subir no caminhão naquela época e dizer que não aceitamos migalhas. Que ferro que a gente levou, hein? E eu me senti lá na base pensando, olha, alguém falou para mim, eu não acreditei que esse é um sindicato que o pessoal quer que volte, alguém que diz que não aceita migalhas. No fim, depois o governo Tarso deu os 23 parcelados de qualquer forma, mas isso é muito ruim. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que eu não estarei na próxima gestão, porque eu não estou na chapa da professora Helenir. Mas não estou porque eu sou contra. Não, estou porque eu tenho plena confiança, apoio, tenho plena confiança. Eu vou voltar para a minha cidade por questões familiares, por questões de saúde, mas eu apoio a chapa da professora Helenir, porque eu sei que é uma mulher correta e está fazendo a luta junto conosco da direção, com todas as dificuldades que a gente tem passado. Só para ficar bem claro o que eu quis dizer com essa questão, Solange, que eu tenho o maior respeito pela Helenir, ela já esteve aqui, tenho o maior respeito por vocês, por você, né? Não é uma questão pessoal, né? Nós estamos falando de política, sempre vou ter o maior respeito, maior gentileza, nunca vou fazer esse tipo de coisa. A gente tem que discutir em cima de ideias, né? Tem que ter o respeito. Certo. Mas eu digo assim, a questão que eu falo, a questão do reativo, é assim, por exemplo, que todas essas ações, que vocês tiveram, que vocês fizeram, né? Eu fico pensando até que ponto isso é conjuntural e isso é estrutural, né? Até que ponto, por exemplo, vocês fizeram, tipo, sei lá, filmaram tudo isso, organizaram isso, que vocês podem mostrar para a categoria e dizer, olha, isso aqui faz parte da política tal, isso aqui faz parte da política tal, e isso aqui faz parte da política tal. Para que todo mundo, para que a gente perceba que existe uma estrutura, isso não foi feito baseado em responder uma demanda, mas foi feito porque a gente tinha uma política determinada que a gente falou e estava fazendo esse trabalho. Né? Porque a partir do momento que isso é mostrado, por isso que eu digo que o maior pecado possa ser dessa atual direção, de que a gente não vê. E as mídias estão aí para mostrar, entende? As mídias sociais, entende? A gente não vê. Por exemplo, nós aqui que somos de uma escola, eu e o Sandro, a nossa escola agora está percebendo a importância desse trabalho que nós estamos fazendo, entendeu? Que isso nos empoderou a nossa escola, entende? Às vezes a gente vai sofrer revés, mas a gente está fazendo um trabalho que faz com que a gente seja respeitado. Eu acho que o professor tem que falar suas coisas. Eu acho que a maioria das escolas tinha que ter live para falar. Então, assim, é nesse sentido que eu falo. Se tinha essa política estrutural, tem que mostrar. Não, vocês fizeram, mostra, daí a própria categoria vai ver, olha o que eles fizeram, então eles têm isso, têm aquilo. É que a gente não vê, a gente não enxerga, entende? Então, assim... Mas, Elton, a gente mostrou... A gente mostrou através das cinetas. Eu mesmo fiquei no mesmo quarto com uma jornalista nossa, que era lá em Pelotas, acho que era. Ela estava já editando, já mandando para os outros jornalistas para mostrar com fotos, com vídeos, as visitas que a gente fez nas escolas, as plenárias. A gente publica tudo. Agora, eu não sei o que acontece, né? Esses 81 mil seguidores, eu não sei se eles assistem tudo, mas a gente publica tudo. Além de uma cineta que a gente tem impressa, a gente tem uma cineta virtual também. Nós temos estratégia. Só que não adianta querer fazer uma estratégia, porque os caminhos, às vezes, eles mudam conforme a conjuntura. Às vezes a gente tem que mudar a estratégia. Mas a gente não é, assim, uns abobadinhos que fica assim...
e agora vão ter que ir lá apagar o incêndio. Não, a gente traça e debate com a categoria, com os conselhos, com os núcleos, a gente faz uma estratégia. Que nem eu disse antes, a gente tinha um planejamento de visitar todo o estado, tantas plenárias. Veio a pandemia, não deu para visitar nada. Nós tínhamos um planejamento que veio, por exemplo, para fazer o encontro dos aposentados. Tudo articulado já para ser em abril. Veio a pandemia, teve que ser cancelado. Ele foi precedido de vários encontros que foram divulgados, multiplicados, enfim. Não, assim, eu que tenho feito as divulgações aqui, né, das nossas lives, eu sei como é difícil, né? Às vezes tu compartilha e as pessoas perguntam assim para ti, tá, mas eu não vi. Né? Que nem eu faço os tutoriais também do Classroom, em geral a pessoa vem perguntar para mim na página, tá, mas eu compartilhei esses dias, eu publiquei, né? Então, assim, a publicidade, ela de fato, ela é muito complicada, tem que ser assim, insistentemente, tem que estar sempre fazendo, sempre divulgando, né? E inclusive, eu ia comentar depois, mas já que surgiu esse assunto agora, eu entrevistei junto com o Luiz, não sei se você chegou a ver, lá no grupo do Magistério, o Diógenes, né? Que trabalhou, ele disse que trabalhou inclusive com a senhora, o Diógenes Júnior, acho que era o nome dele, né? E aí ele fez críticas à parte publicitária, né? Ele disse que o CEPERS contratou uma empresa e ele fazia muito essa parte dentro do CEPERS e foi deixado meio de lado na época, né? Eu acho que o que o Elton quer dizer isso, talvez, né? Quando a gente pensa assim, a gente fez um trabalho e esse trabalho não chegou até as pessoas, tem alguma coisa errada, né? E talvez a coisa errada seja quem está fazendo a publicidade. Não está fazendo o suficiente. Faz, mas talvez não esteja sendo suficiente para chegar em todo mundo, né? Talvez seja isso que esteja acontecendo. Porque, por exemplo, assim, o Facebook tem 80 mil seguidores, realmente é um número bem expressivo. Mas eu comentei até com a Elienir quando nós entrevistamos ela. Na época que eu entrevistei ela, o meu canal tinha mais inscritos que o do CEPERS, né? E o meu canal é um canal pequeno, né? O canal grande, hoje em dia, é canal com mais de 100 mil inscritos, né? O meu tem atualmente 7.150. Eu olhei agora, o do CEPERS tem 7.210, né, inscritos, né? Aumentou bastante desde a época que eu entrevistei a Elenir, mas ainda é pouco, né? São 60 mil professores no estado, ainda é pouco, né? Então talvez a publicidade esteja falhando um pouco aí, né? Às vezes talvez não seja questão da direção, talvez tem que mudar quem está fazendo a publicidade. E na época nós comentamos que no magistério tem muitos professores que sabem fazer isso, né? Que sabem trabalhar com tecnologia, que sabem fazer publicidade. Talvez, de repente, às vezes, em vez de pagar uma empresa para fazer uma publicidade, usar os próprios professores de dentro do estado. Será que isso não é possível? Será que não funcionaria melhor? Não sei, estou falando uma coisa, mas eu acho assim que se não está chegando às pessoas, está falhando a publicidade, né? Eu não sei se é isso que o Elton está querendo dizer também, né? Também. Eu já vi a pergunta dele. Eu acho que é uma dúvida, né, de muita gente, né? Eu também tenho essa preocupação, e eu vou ter que dizer na lata mesmo. Não tem. É incrível que nós continuar em trabalho remoto, orientando as escolas que não podem abrir se não tiver o COI, se não tiver um plano de contingência. Não era apenas continuar em trabalho remoto, era um trabalho conjunto. O Felipe, que é diretor, deve saber disso, né? Que a gente colocou, olha, escola que não tem PPCI não pode abrir. Escola que não tem plano de contingência aprovado não pode abrir. Então, era para fazer um combo, tá? Porque nada impede do governo querer cortar o salário. Mesmo que se a gente deflagrasse uma greve, o governo poderia cortar o salário, né? Então, se a gente fizer trabalho remoto e não ir para a escola, quero dizer claramente que o governo pode cortar o salário. Não tem respaldo nenhum. E quem me conhece sabe que eu não sou de dourar pílula. Não tem respaldo nenhum. O governo pode cortar na greve, como já cortou, e pode cortar também com o trabalho remoto. Por isso que a gente diz, nós vamos continuar o trabalho remoto e vamos fazer uma grande campanha de mídia para que os pais não levem. Tem spots rodando pelo estado inteiro em carro de som, pedindo, eu não sei aí em Porto Alegre,
Tá? Porque eu quero dizer que os núcleos 38 e 39 trabalham com 2, 3 escolas que interessam a eles e com alguns grupos. Não visitam todas as escolas e só sabem tirar pedra na direção central. Eles não levam a política que é deliberada no conselho e fazem uma política destrutiva. Uma coisa é fazer oposição, outra coisa é não contribuir para a categoria. Infelizmente, isso afasta a categoria da sua entidade, do seu instrumento de luta. Infelizmente. E eles são vanguardistas. Eu não sou vanguardista. Eu entendo que a categoria, junto com, vai aprovar aquilo que for melhor para ela. E é claro que a categoria percebeu que não dá para fazer greve sanitária, porque quando fez uma greve, teve o seu salário descontado. Se fizesse, eu vi aí nas mídias sociais muitos dizendo, nós precisamos decretar uma greve para ter amparo legal. Qual é o amparo legal? Eu sei que tem outros sindicatos que vão fazer uma paralisação ou outra, e até ganhar na justiça. Mas, gente, é um quadro diferente do nosso. Nós já fizemos aí, em 7 anos, nós fizemos 200 dias de greve. Nós já fizemos mais greve em alguns anos do que trabalhamos. Então, não pode dizer que a gente não faça luta, que não faça greve. A gente já fez muita greve, muito movimento. Nós ocupamos o CAF, nós paramos o governo do estado durante 5 dias dormindo no chão. Quer dizer, não sei o que mais querem da direção que ocupa o CAF, que é ameaçada pelo BOP de hora em hora de invadir. E nós tivemos que fazer isso para conseguir manter o difícil acesso. Até isso a gente teve que fazer. A gente já fez diversas formas de luta, ocupação, fechamos a Secretaria da Fazenda, fechamos a Assembleia Legislativa, quer dizer, várias formas de luta. Esse é um sindicato proativo, um sindicato combativo. No fim, eu estava aqui falando que queria responder. Não é a agência que faz a propaganda, eu já falei para vocês. Quem faz o trabalho do CEPER são agora 6 jornalistas, que são muito competentes. É cerca de 3 anos para cá que tem esses 3 jornalistas, e melhorou muito. A agência de propaganda que esse moço fala é uma agência de propaganda que faz peças como outdoor, ou prepara a edição de um vídeo para colocar na RBS, grava um spot, coisas que nós íamos fazer se nós conseguíssemos montar o estúdio. Nós íamos poupar muito, fazendo aqui mesmo no CEPERS. Não foi possível, que eu disse para vocês, quando a gente se prepara, estoura uma greve, e é preciso que se faça a greve. Infelizmente, uma coisa que eu lamentei muito, mas já esperava, eu tenho atas notariais com registros, com ameaças, com ofensas desse jovem que vocês entrevistaram, tá? Infelizmente, a ingratidão é uma das piores coisas que existe no mundo. Eu até te perguntei, Solange, eu até te perguntei para te dar a oportunidade de falar, sim, né? Por isso que eu troquei de telefone bem ligeirinho, porque eu via que as pessoas ficavam dizendo, não vai falar. Eu nem conhecia ele, eu fui convidado também para aquela entrevista, né? Eu nem sabia, nem conhecia ele, e aí ele falou várias coisas ali, né? Então eu tô te dando a oportunidade aí de tu responder, né? Até para o pessoal, né? Que assistiu aquela live. Ele não foi processado ainda. Mas nós temos várias atas notariais de prints, de telefones, de Facebook e de e-mail que ele fez nos ameaçando, chamando de termos chulos, baixos. Acontece quando uma pessoa se julga inteligente, e ela se julga mais inteligente do que todos os outros, uma pessoa que é falastrona, ela se acha uma injustiçada quando a vontade dela não é colocada à frente. E foi isso que aconteceu. Tem coisas muito graves que aconteceram, mas eu tenho dignidade, eu não vou expor os problemas deste rapaz. Não vou expor. Tá certo. Não vou expor. Porque assim como eu encontrei ele, dei emprego para ele, dei dinheiro até para comprar remédio, ajudei a comprar roupa e outras coisas, ele sabe disso. Tá? Ele vinha se fazer de coitadinho, de vítima, sabendo que tem coisas graves, que antes de ser demitido, a gente deu uma chance para ele se tratar, inclusive. Mas eu não quero falar mais do que isso, porque eu acho que a ingratidão é... Quando a pessoa se acha boa demais, devia estar trabalhando num grande canal de comunicação, e não ficar por aí só xingando quem deu emprego. Queria aproveitar nesse tópico, Solange, para reforçar que na página do CEPERS, inclusive, o último post que foi feito na sexta-feira é exatamente sobre o retorno presencial, e se entrar lá no site, existem até ofícios ali para
que podem ser feitos, fazendo um checklist das condições da escola, se é possível retornar ou não, né? Então, de repente, eu queria que tu reforçasse, aproveitar esse momento para reforçar o que pode ser feito nas escolas a partir da próxima semana, porque agora, segunda-feira, teoricamente, até as de ensino médio, técnico, todas teriam que retornar no momento em que tiver condições. É essa a orientação, inclusive, do Governo do Estado e da Secretaria de Educação, né? Há casos, por exemplo, como na minha, que já o PPCI está em dia, porque o governo do estado, magicamente, nos últimos meses, liberou até verba para isso, né, para se fazer os PPCI. Então, foi feito o plano de contingência também na escola. Fui eu que fiz, junto com o COI da escola, mas eu achava que ele não iria ser aprovado, porque não há condições de escola nenhuma, mas ele foi magicamente aprovado também quando eu encaminhei, né? Então, só para te reforçar essa mesma informação que os sócios podem ver lá na página do Facebook, é o post mais recente, e também no site existe aquele checklist. Então, acho que seria importante, de repente, tu colocar o que tanto professores quanto direções e até pais e alunos podem fazer, se sentirem seguros ou não, né, para evitar esse retorno presencial e evitar não o retorno presencial em si. A gente quer evitar contaminação dentro da escola e que as pessoas venham a óbito, porque o que me parece que vai acontecer a partir das próximas semanas, vão começar a morrer gente das comunidades escolares, professores, se não alunos, familiares de alunos, por causa desse retorno presencial, se ele voltar sem segurança, né? Funcionário. É lamentável, né? Nós ganhamos na justiça e o governo trocou a bandeira, né? Vocês viram como tu falou da mágica da aprovação do plano de contingência. O governo também fez uma mágica, né? Ele disse, como é um dos argumentos que tem aqui que a justiça não aceita, eu vou trocar o argumento. Vou trocar o argumento. E daí depois inventaram uma história de mediação. Mas se for para mediação, 5 horas de mediação, a Elenir foi lá e disse, olha, a mediação é o seguinte, nós queremos vacinação. Tem que ficar ouvindo o governo, mas não sei quem. E não se chegou a mediação nenhuma, porque o governo disse que não pode vacinar. Agora, alguns prefeitos estão vacinando, né? Ainda bem que alguns prefeitos estão vacinando. Alguns governadores estão vacinando. E o governador do estado disse que, devido a uma decisão judicial do Lewandowski, que não houve decisão judicial, foi uma orientação que ele poderia vacinar, mas tinha que seguir alguns critérios. O governador se escuda e diz, não posso deixar de obedecer uma decisão judicial. Mas quando foi para não abrir a escola com bandeira preta, era uma decisão judicial. Aí o governador resolveu mudar as cores para desobedecer uma decisão judicial. Né? Então, o que a gente coloca? Olha, tem escolas, infelizmente, que eu fiquei sabendo que tem casos de Covid e algumas direções não querem querem abafar o caso. Querem abafar o caso, para dizer que para não fechar a escola. Não estou colocando no colo das direções, Felipe. Eu só quero dizer as diversas coisas que têm acontecido. Ou então a direção informa a CRE. A CRE diz, não, mas isso é um caso só, isola a pessoa e continua trabalhando na escola. Não, daí o que a gente orienta? Você tem que informar o COI local, que informa o COI municipal, assessoria jurídica, nós temos um advogado para acompanhar cada núcleo do CEPERS, vai encaminhar para a vigilância sanitária, porque lá estava escrito que precisava um laudo também do infectologista, né? Precisava um laudo do infectologista, eu não sei quantos iriam assinar esse laudo. Então, tu tem que ter todas as condições, não só aquela máscarazinha jaguara que eles entregaram, um pedacinho de pano, álcool gel, escola arejada, nada emperrado, não sei o quê, tu tem que ter tudo isso. E ainda o tal do termo de responsabilidade que estavam assinando, que os pais não queriam mandar porque tinha que assinar aquele termo, que eram eles que eram responsáveis se acontecesse alguma coisa. Aqui em Caxias, a coordenadora largou um áudio para todas as escolas dizendo que podia aceitar sem termo nenhum. Beleza. Só que as escolas se prepararam para receber aqueles que tinham um termo de responsabilidade. Deu um muco-vuco aqui em várias escolas. Apareceram bastante gente, além daquele número que as escolas estavam preparadas, porque não precisava assinar o termo, né? Tem escolas que a professora está trabalhando, atende um aluninho, né? Tem outras que tem um pouco mais. Então, o que tem que levar em conta? Tem que levar em conta todas as condições. E outra coisa que nós cobramos do governo. Mas o Felipe ele vai dar aula remota e vai dar aula também para aqueles que ficaram em casa. Qual é a carga horária? Não pode sobrecarregar.
Tá? Então, tu tem que trabalhar só dentro da tua carga horária. Nós continuamos fazendo o maior empenho aqui para que ocorra a vacinação, que é isso que nós entendemos, que tem que ter a vacinação. E além da vacinação, o apoio dos pais é fundamental, né? Porque a gente já abriu ano passado, lembra, Felipe? Abriu ano passado as escolas. Não sei na tua região, na minha aqui em Caxias, olha, quase 1 ou 2 alunos vinham, praticamente não vinham. Ficaram quase tudo em ensino remoto, né? Só que o governo usa uma balela, não é obrigado a levar os alunos. Sim, mas daí o professor é obrigado a ir, o funcionário é obrigado a ir. Meu filho é funcionário de escola, teve que ir naquele período todo. Inclusive, às vezes eu tinha mandei aluno... o termo para o meu pai assinar. Mandei o termo não assina para mim não ir, né? Eu pedi para ele, mas ele não assinou ainda, né? Você é maluco, é? Não, então eu não sei se eu respondi a pergunta do Felipe, né? Mas dá para acessar a página e tem tudo lá. Quero dizer que meu filho chegou em casa um dia aqui enlouquecido, dizendo: mãe, tem um aluno na escola e nós somos 6 monitores. Aí um dia ou 2 a vice-diretora dispensou, porque é desse tipo, assim, ó. Tem escolas que eu vi entrevista, inclusive, na TV, a diretora bem feliz, ai, que bom, as crianças estão querendo vir, não sei o quê. Outra dizendo, aqui não vai abrir porque não tem o plano de contingência, né? E a coordenadora, acho que foi da primeira ou da segunda CRE, não lembro mais, que mandou o áudio dizendo, não precisa, tu mandou o plano, não precisa estar aprovado, pode abrir, tem que abrir. O governo está fazendo isso. O governo Leite está tendo uma postura parecida com o genocida, né? Não se preocupando. Na 27ª, a coordenadora, ela está indo visitar as escolas e entra na sala de aula, cada dia numa escola. Ela provavelmente é um vetor de Covid, ela está levando de uma escola para outra, porque ela está visitando, né? E quando a gente vê as imagens dela dentro da CRE com as assessoras, tá a menos de 1,5 metro uma da outra, né? Então, enquanto ela não matar alguém da CRE, aparentemente vai continuar fazendo isso, é o que vai acabar acontecendo. Solange, uma das minhas reivindicações, digamos assim, que eu fiquei muito triste, é que tinha a mostra do CPR Sindicato, que acontecia sempre presencialmente. A nossa escola participou em 2018, em 2019 eu levei o projeto de podcast, e infelizmente ela acabou não acontecendo em 2020, né? Então, eu acho que ela poderia ocorrer de forma remota, e talvez agora em 2021 ela ocorrer de forma remota, né? Então, o que eu queria perguntar é em relação ao podcast do CPERS, que eu acho que era uma iniciativa excelente, mas ainda não saiu episódio novo em 2021, e se há chances de acontecer a mostra do CPERS de forma remota em 2021 também. Olha, eu já participei de outros encontros onde o pessoal falou dessa questão do online, né? E tá nas propostas aí, vou dizer, das propostas da direção que está concorrendo. Eu sei que tu não é do mesmo campo, Felipe, mas enfim, eu tenho que dizer, né? As propostas apresentam aí a realização da mostra pedagógica, que é muito legal, muito bom. Sindicato Proativo, fez mostra pedagógica, né? É muito legal. E eu acho que ela pode ser realizada online mesmo. Talvez ela perca em alguns aspectos, mas é uma forma de tu conseguir mostrar o que é feito no chão da escola, estimular os alunos também, né? Já que a aula está sendo online, de algumas formas ela está acontecendo, algumas muito boa participação. Também a mostra eu entendo que pode ser online. Vou levar esse toque, mas pelo que eu sei, que a professora Rosane, que era responsável, ela tinha interesse nisso. Quanto à questão da comunicação, infelizmente, nós tivemos parte da direção que se tornou oposição, sendo da direção, e um dos responsáveis pela comunicação é a oposição a nós. Aí é bom, né? Cobrem dele lá que não está fazendo. E, tem depois um comentário ali, tá, Elton? Acho que de repente a gente faz antes do comentário ali, só para concluir, né, para não deixar passar em branco ali, que o Sérgio Panda aqui, não sei se é o sobrenome dele, Sérgio Panda, está dizendo: o CPERS tem que cobrar a secretária exigindo que a sua fala sobre PPCI seja respeitada pelas coordenadorias. Isso não está acontecendo. Olha, não sei aonde que não está acontecendo. Talvez algum núcleo não esteja cumprindo o que foi deliberado, porque já foi passado para os núcleos, e os núcleos... Tem exemplo do núcleo de Erechim, que já foi visitar a coordenadoria, já foi cobrar. Esse é o papel dos núcleos, entendeu? Os núcleos são eleitos para isso. Vai lá, visita a coordenadoria, pressiona e tal, para ela pressionar a secretária. Então, primeiro tem que se fazer esse trabalho, que é o trabalho de base. Os núcleos são o trabalho de base. Se a gente já passou a orientação,
é preciso ser feito. Não sei se Porto Alegre está fazendo, eu sei de vários que, inclusive, já visitaram as coordenadorias e estão pressionando, assim como visitaram prefeitos, pedindo que não abram as escolas, assim como visitaram câmaras de vereadores, pedindo apoio para que as escolas não sejam abertas. Esse é o trabalho do núcleo. Mas eu tenho que sair, mas eu não posso sair sem responder esta pergunta do Elton. Ô, Elton, tu fica indicando, né, Elton? Olha, a visão da situação em relação às eleições depois de tantas perdas na categoria. Não sei se a categoria não sabe ou porque a oposição coloca, é um absurdo, vocês vão fazer... Eles também estão inscritos para concorrer, né? Vocês vão fazer eleição diante de tantas perdas. A nossa eleição, ela já foi adiada por quase um ano. Então, não dá para dizer que a gente não pensou nisso. O Conselho, inclusive, aprovou, era para ser em junho do ano passado. Junho. Deixa eu te... Senão tu vai falar... Não é... A pergunta não tem esse sentido aí, não. É que eu coloco como tópico e o Elton tem a pergunta dele, que ele passou para mim a pergunta e eu coloquei como tópico, né? Faz aí a tua pergunta. Não, assim, a visão da situação em relação às eleições não é essa questão de que tem que ter ou não tem eleições, né? Como é que a situação está vendo? Porque a gente teve perdas, entende? Tem uma fala aí que você mexeu com você, que foi essa coisa do ativo, proativo. E reativo, travando, né? O Viegas congelou. Acho que é um problema isso aí. O que acontece é o seguinte, para você entender assim, algumas coisas que eu falo, por exemplo, fala às vezes com direções de escola que estão, né, que são muito criticadas, e elas dizem, olha, nós trabalhamos, fizemos isso, fizemos aquilo, andamos isso, assim. Só que assim, o trabalho não aparece. Por quê? Porque não tem a estratégia correta, não tem a política correta, né? Que nem no futebol, eu não sei se tu gosta de futebol, que no futebol, quando o time quer renovar e botar jovem, ele precisa dos mais experientes. Por quê? Porque o jovem corre, e o experiente faz o atalho, né? Ele não corre tanto, mas ele já sabe o atalho do campo, né? Então, assim, é nesse sentido que eu falo de ativo. É tu já prever o que pode acontecer baseado nos fatos, entende? Mas acho que isso eu já te respondi, Elton. Eu entendi plenamente, tanto que eu te disse que fizemos caravanas. Agora me explica o que tu quer saber aqui da situação em relação... a visão da direção em relação às eleições... Isso. Depois das perdas. Mas eu não entendi a pergunta. Qual é a minha visão em relação das eleições, em relação depois de tantas perdas? A categoria. A categoria perdeu, nós perdemos do plano de carreira, perdemos de fio. Sim, pensei que era perdas de vidas. Só falta achar que nós somos culpados agora pelas perdas. Culpado é o Bolsonaro, o genocida. Não, olha, este é uma visão que a gente tem que ter um alargamento, tá? A gente tem que ter uma visão de conjuntura nacional e conjuntura internacional. Há um avanço do capitalismo, e no Brasil é um capitalismo que é mais para barbárie até do que... É pior do que capitalismo. Não estou dizendo que capitalismo é bom, é para ir para uma barbárie, né? Porque a gente tem aqui uma política de destruição, falta de investimento em educação, né? Cortes de investimento. O Fundeb nós conseguimos segurar a duras penas, porque o sindicato que é proativo, junto com a sua confederação, que é proativo, já estava sinalizando que era preciso fazer pressão. Pressionamos deputados, pressionamos os senadores, enchemos as caixas deles e chegavam a dizer, pelo amor de Deus, chega. Era a pressão do Brasil inteiro para conseguir segurar o Fundeb. Depois os caras estavam lá tentando tirar de novo alguma coisa do Fundeb. Vocês sabem que está desse tipo assim. As perdas não estão acontecendo só com os educadores estaduais nossos aqui. As perdas, a retirada de direitos é um projeto nacional de retirada de direitos, de sucateamento do serviço público. Agora mesmo aí o Leite conseguiu que fosse aprovado não necessidade de plebiscito para entregar a Corsã, entregar o Banrisul. Quer dizer, será que os bancários vão ser culpados porque vai ser entregue o Banrisul? Né? Não, a culpa é de quem quer privatizar o Banrisul. Então é preciso que a gente veja esse tabuleiro político onde há vários governadores entrando nessa ofensiva de sucateamento, de não investimento, salve o governador do Maranhão,
Flávio Dino, que inclusive é do meu partido, PCdoB, que tem um salário maravilhoso, que constrói escolas, mas quero dizer que a maioria dos governadores entende que é bom retirar e enxugar. Aqui no município de Caxias já estão preparando uma reforma também administrativa. Então não é porque o CEPERS foi incompetente, porque a categoria perdeu, porque essa direção podia ser qualquer direção. No momento que tu tem mais de 40 deputados que vão votar a favor da retirada de direitos, e tu consegue, através de uma greve, pressionar para que pelo menos fique redução de danos, que foi o que a gente conseguiu, e a gente não conseguiu ainda, que era aquelas plenárias que a gente ia passar pelo Estado, mostrando tudo, explicando tudo, entende? Como é que é o plano de carreira, o que ficou, o que mudou, etc. Então, não é essa direção, ou poderia ser qualquer outra, que foi incompetente. É porque 40 deputados podiam colocar, por exemplo, o nosso plano de carreira era 100% do começo ao fim, na ascensão do plano. O governo queria colocar 7%. Com toda a pressão que nós fizemos, chegou-se a ficar 30%. É bom? Não é bom, porque era 100% antes. Mas é melhor do que 7%. É isso que eu falo de redução de danos. Então, a situação é sempre mais fácil ser oposição. Tu joga pedra, diz, os caras são os peletos, foram lá vender o plano, entregaram, ganharam alguma coisa. Até isso eu ouvi, o que tu ganhou? Eu digo, ganhei, que eu fiquei uma noite inteira, 2 dias sem poder dormir, depois de tanta pressão, tanta luta. Mas eu continuo aí, né? Então, eu quero dizer que é muito difícil ser situação, uma conjuntura que desde 2016 só vem piorando, desde o impeachment da Dilma só vem piorando. A gente teve mudanças, eu lembro que a gente foi a Brasília para lutar contra a terceirização, e os colegas diziam, vai para lá só para passear. Caramba, não está aí a terceirização na educação? A uberização na educação? Quer dizer, isso é projeto, e a gente vai ter que responder explicando, não foi nós que tiramos. Se nós falhamos fazendo a luta, tá? Não falhamos deixando de fazer a luta. Agradecendo, então, a presença da Solange, espero que aconteça mais vezes, de nós podermos sentar para conversar. Essa é a ideia do projeto aqui com o Viegas, né? Espero que a gente possa se encontrar, então, na mostra do CEPERS esse ano, que ocorra de forma online. Daí eu vou lá apresentar o podcast de novo. E, inclusive, desde que foi criado o podcast lá, esperando um convite para apresentar o projeto no podcast, né? Porque até no site do CEPERS existe lá uma matéria muito bem escrita, então gostaria até de agradecer publicamente aqui as jornalistas que na época fizeram a matéria sobre o nosso podcast, realmente foi muito bem escrito. Espero que tenha influenciado também a criação do podcast do sindicato, porque veio depois do da escola, e estou esperando um convite para poder participar lá do podcast do sindicato, então. Ganhe quem ganhar agora nessas eleições, né? Ainda assim eu espero um convite, sendo a gente situação ou sendo você situação. Tio Elton. Eu de novo? Meu Deus do céu. Uau, eu de novo? Caramba. Eu de novo. Que é isso, cara? Sabe que ele me xinga depois, essa live dura muito. Hoje eu vou ser xingado, né? Passou de uma hora e meia, eu vou levar a bronca depois. Nós acreditamos, assim, nós que fizemos essa página aqui dos Três Mosqueteiros, que quem vai dizer o resultado de que a gente debateu é quem está assistindo, quem vai assistir, né? Que vai ouvir o que a gente falou, o que você falou. Eu acho que tem que ser por aí, por exemplo, o debate para a categoria que vai dizer, olha, eu achei que esse aqui está com a razão, aquele não está, né? Eu acho que é importante a gente respeitar. Ninguém vai resolver nada botando a faca no pescoço do outro. Não, mas isso tu não fez, mas aquilo não foi bem assim, mas aquilo eu acho que tu não contou toda a verdade. Eu acho que não é. A gente tem que respeitar a democracia, né? A opinião de cada um. E nós trabalhamos assim. Eu também penso assim. Eu não levo para o lado pessoal, né? Se quiser, eu já levei muita crítica, eu já fui diretor, né? Já fui diretor na FEBEM, na FASE, já fui diretor em escola particular, então, quer dizer, a gente já tem experiência, então, assim, porrada a gente vai levar sempre, né? Sempre vai ter alguém que não vai gostar. O importante é que a maioria entenda o trabalho e dê, sei lá, diga, foi um bom trabalho, né? Enfim, obrigado por ter vindo, Solange. Professora Solange. Olha, a partir do dia 29, não sei quando a nova gestão toma posse, né? Eu dizer isso não sei, porque tem depois a eleição 1 por 1000 ainda, né? Às vezes nós tomamos posse antes da eleição 1 por 1000. Quero dizer que eu não estarei mais vice-presidente do CEPERS,
Se a chapa aqui de Caxias que eu estou ganhar, eu serei vice-diretora do núcleo, né? Aqui na minha cidade, no meu chão e tal, perto da família, né? Pode ser que seja melhor para mim, né? Mas eu pretendo continuar participando das lutas. Vou levar a ideia do podcast, o Felipe, de falar sobre o Felipe. Também tenho 2 colegas que estão na chapa da Helenir, que é o Alex Sarati, vocês devem conhecer, o professor Alex Sarati, de Taquara, ele escreve muito bem, os textos dele são muito bem recomendados. E o Léo Echevarria Preto. E eles também têm a comunidade Pão com Ovo, e eles também trazem muitas pessoas e tal. Se vocês puderem assistir alguma... o pessoal tá... deles, né? Se eleito, o Léo, que é um dos responsáveis, disse que quer ajudar na comunicação do CEPES. Olha, eu acho que pode dar um samba aí, né? Mas eu que queria agradecer, que aquele dia que eu vi aquele rapaz falando, muito loquaz, me deu vontade de ligar para vocês e dizer, escuta aqui. Mas, né, daí eu digo, né, deixa. Eu era convidado aquele dia também, eu nem sabia. Não, mas tudo bem. Eu por acaso. Não, eu não quero que tornar isso a coisa mais importante. Eu fiquei pensando, um dia eu vou poder falar, mas como eu disse para vocês, tem coisas muito sérias que eu não vou expor, porque eu respeito a pessoa, entendeu? Embora eu não seja respeitada, mas eu respeito a pessoa. Foi isso que eu aprendi na minha casa, foi isso que eu aprendi na minha vida. Que a gente tem que respeitar até mesmo aquele que não se dá o respeito, não te respeita, eu respeito. Tá? Olha, foi um privilégio ter estado com vocês, como diria aquele velho filósofo. Tá? Muito legal. Se vocês lembrarem de mim mais adiante, quando eu estiver aqui em Caxias, vou consultar a minha agenda. Eu também queria agradecer, Solange, tu prontamente aceitou o meu convite aí, e a minha ideia aqui com o quadro é dar oportunidade para todas as pessoas falar, né? Nós já convidamos pessoas aí de todas as alas aí, né? Agora eu descobri que tem várias vertentes políticas aí dentro do CEPERS. Já convidei, inclusive, pessoas da SEDUC aqui, já teve pessoas da SEDUC também, né? Só não trago mais porque a maioria não aceita, né? Vim falar aqui na coisa, porque o pessoal faz perguntas no chat e aí, né, eu pergunto, né? Mas, assim, a ideia do nosso quadro aqui é dar oportunidade para todo mundo falar, né? Então, assim como nós te convidamos hoje, vamos convidar outras pessoas de outras chapas aí, a ideia é essa aí, mas eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o meu convite aí, foi bem esclarecedora a live, agradecer o pessoal que está nos acompanhando aí, o Filipão mais uma vez e o tio Elcio também. Até a próxima. Obrigado a todos. Eu de novo? Não, deu para ti hoje. Tchau, gente. Tchau. Eu vou me atrasar demais. Abraço.